Salve, salve Sampa geral, sejam bem-vindos. Hoje o convidado de honra, Daniel Santinelli. Tamo junto, obrigado. Tudo Valeu, bem? tudo Como bem, tá? cara. Graças a Deus, tudo tranquilo. Obrigado pelo convite aí. Satisfação estar aqui para poder participar com vocês aí desse grande podcast. Oh my God! Grupo seleto, hein? Isso aí. Daniel Santinelli, cofundador da Exclusive. Exclusive Hair, isso aí. Força aqui em São Paulo, hein? Força. Isso aí. Dani, Diga aí, meu brother. uma pergunta seríssima aqui pra gente começar esse podcast. Aham. Meu cabelo tá bem cortado. Ô, louco, meu, sério. Primeiríssimo grau, hein? Ó, primeiríssimo. Tá naquele acabamento, coisa finíssima. É isso aí. Foi um cara gente boa aí que Da cortou. hora. É aí. um cara aí, né? É um cara aí. Dani, Diga, meu. cara, fala pros nossos ouvintes aí. Quem te conhece, sabe o seu potencial. E a gente, por te conhecer, a gente pode falar, Dani, hoje você é foda no que você faz, cara. Putz, cara, eu me considero foda, sim. Hoje a gente tem que até que ficar meio assim com quem fala isso, que às vezes pode parecer um pouco de... o cara é muito estrelinha, prepotente. Não, mas de acordo, né, com o que eu estudei, o meu potencial, que hoje eu identifico um pouco mais, eu posso dizer que eu sou foda no meu trampo. Foda, isso envolve a experiência, a técnica no corte, o network com seus clientes, com tudo. E eu costumo dizer também que o melhor de mim é o que eu ainda não sei. Que eu acho que a humildade de você entender que você não sabe tudo, isso é muito bacana e eu acho extremamente plausível, porque quando você não sabe de tudo, algo você tem que aprender. Então, na minha profissão, por exemplo, eu já tenho vou fazer 24 anos de profissão, mas eu ainda tenho muita coisa para aprender, tem muitas... o meu ramo, né, que é o ramo da beleza, é um ramo muito amplo. Então, você consegue ter N possibilidades de aprendizado. E eu só estou no comecinho ainda, gente. Pode ficar tranquilo, que eu posso dar umas dicas de como iniciar. E de beleza ele entende, né, gente? Minha mãe diz isso, minha mãe diz que eu sou bonito. Pô, Dani, 24 anos, cara, 24 anos. experiência. Eu comecei a cortar cabelo, eu tinha 15 anos de idade. Né? Começou que o meu irmão, ele tinha um salão de beleza, né, na rua da minha casa, e ele tinha um salão popular, né? E contando um pouquinho da história, assim, o meu irmão ele era cabeleireiro e ele puxou aí na Guapira toda aqui próximo, né, onde eu tenho o ponto aqui. Ele foi em vários salões procurar emprego, só que ninguém quis dar o emprego para ele e tal, e aí ele resolveu falar, vou tentar meter as caras. Então ele meteu as caras, abriu um salãozinho para ele e foi muito bem, né? Nos primeiros anos ele conseguiu conquistar bastante cliente, ele cobrava um preço tipo mega popular. Na época Isso, 98, 97? Putz, cara, não, acho que é por aí. Então assim, ele começou a cortar cabelo muito antes disso, né? De ele abrir esse salão. Então ele abriu o salão já com um pouco de experiência. E, por exemplo, assim, os salões concorrentes, né, assim, os vizinhos cobravam, tipo, na época, vamos colocar aí R$10, ele abriu cortando 5. Ele falou, não, vou jogar metade, que é para realmente mesmo a gente levantar mostrar que né? E aí chegou um ponto que ele não estava mais conseguindo atender tanta clientela, ele começou a ter um leque muito grande, né, então toda hora ele tinha cliente para atender e começou a ficar apertado para ele, começou a dispensar cliente. Foi aí que minha mãe chegou para mim e falou, pô, Dani, vai lá, né, ajuda teu irmão, você tira um dinheirinho para você e você consegue, né, comprar suas coisinhas e tal. E eu, eu tinha 15 anos de idade, né, cara, eu tava na escola ainda, eu não tinha nem, assim, experiência em nada, nunca tinha trabalhado com nada. Mano, nem sei o que é isso, eu queria era bagunça, né, meu, 15 anos de idade, que é o quê? O game. E na época ainda nem internet tinha, né, gente, vamos lá, nós não é tão novinho assim, né. A internet já não era assim... Era só rua. Não era rua, velho. Bicicleta, jogar taco na rua, futebol. Então eu não tinha muito esse interesse em querer aprender para poder trabalhar, porque molecão, eu tava na escola ainda. Mas aí ela, de tanto ela falar, não, vai lá, ajuda teu irmão, não sei o que, se tira um dinheirinho e tal. Aí eu falei, tá bom, vai. Aí fui, fiz o curso na escola Nonaca, que fica aqui no Tucuruvi, uma escola tradicionalíssima, né? Fiz o curso e, tipo assim, eu tirava as minhas dúvidas com o meu irmão quando eu ia trabalhar com ele. Porque ele já estava lá, ele me dava uns toques. Então a gente começou nesse lance de... E aí comecei a trabalhar com ele, a gente começou e
foi meio que um estalo para mim, porque, por exemplo, como eu tirava o meu dinheiro todo dia, então, por exemplo, eu tirava a minha merrequinha ali todo dia, era pouco dinheiro, não era muito, mas assim, para mim, pô, um moleque de 15 anos, eu ganhava um salário de um pai de família. Então, assim, isso me fez pensar um pouco melhor nisso, porque eu falava assim, pô, às vezes tem pai de amigo meu que tá na escola que às vezes o cara não ganhava o que eu ganhava, eu tinha 15 anos de idade. Né? Então isso eu falei, caraca, né? Eu tenho um potencial aqui, né? Então aí eu comecei a me entregar um pouco mais na profissão, né? Fiquei trabalhando mais e o meu irmão, como ele começou a ver eu deslanchando na profissão, eu atendi os clientes, pô, tinha um atendimento legal. Não tinha um receio dos seus clientes, assim, de falar, pô, esse garoto no começo vai sim, quando eu comecei, tipo, nos primeiros meses, primeiros 4, 5 meses, tinha muito isso, porque a galera que cortava com o meu irmão, não queria cortar comigo, porque não, mas assim, quando ele chegava lá e via que tinha 4, 5 esperando para cortar cabelo com o meu irmão, e eu tava ali tranquilo, cara, não, vou testar com ele. E aí onde eu caprichava, mostrava todo o meu melhor para que ele se sentisse à vontade de cortar tanto com o meu irmão quanto comigo. Não tinha esse lance de esse cliente é meu, cliente é seu, não. Corta quem tiver livre. Né? Então aí começou esse lance de um pouco mais do atendimento também, bater um papo, você, né, entender o que o cliente quer. E aí quando foi pegando mais corpo, que eu já tinha esse lance de poder trabalhar de forma autônoma mesmo, eu já chegava, trabalhava, fazia o trampo, entregava dinheiro pro meu irmão, pegava minha parte, saia fora, ele começou a sentir mais confiança em mim, né? E aí ele começou a trabalhar com outras coisas também, né? Paralelo ao salão. Ele começou a trabalhar com cereais. Aí ele começou a viajar para o Ceará, para Bahia, e trazia 2, 3, 4 caminhões de cereais, milho, soja, para poder vender aqui na bolsinha. E aí ele começou a meio que afastar um pouco do salão. Então eu fiquei durante uns 2 anos assim, ele ia, voltava, ficava um pouco no salão. Quando chegou uma hora que ele começou a viajar e ficar tipo meses fora. Aí foi onde que, tipo assim, eu me senti responsável mesmo pelo negócio, né? Mas aí teve um dia que ele chegou pra mim e falou, Daniel, eu vou vender o salão. Pra mim foi um choque, porque, porra, eu tava meio que, porra, agora que eu tava achando legal, né, ter o dinheirinho e tal, pra você poder se manter. Ele falou, olha, eu vou vender o salão porque eu não tô ficando mais e, pô, não quero mais e tal. Eu falei, aí na hora veio um estalo, eu falei, porra, vende pra mim então, né, já tô lá dentro do salão, já tô trabalhando. Né, eu te pago no pão puma, nas fatias, te pago no... Aí combinei com ele, né, um X por mês, eu tirava aquele dinheiro, então eu tirava o dinheiro do aluguel, tirava o dinheiro do meu irmão e o resto a gente, mano, ripava. Então, pra mim, cara, foi uma puta virada de chave quando eu conquistei isso, que eu lembro até hoje, a minha sensação, olha como é que é uma coisa que marca. Essa fase você tava com quantos anos? 17. Eu tinha 17 anos, E aí, por exemplo... Já assumindo um aluguel comercial. Exato. E me assustava um pouco isso. Mas assim, como eu já tinha a rotina do salão, eu já sabia mais ou menos quanto ele faturava. Então eu já sabia mais ou menos o quanto que eu tinha que fazer para o aluguel, quanto que eu tinha que fazer para o meu irmão, água, luz, essas coisas eu já tinha que... Então, quando a virada de chave, quando eu fechei o negócio com o meu irmão, que a gente bateu o martelo, tal, assinou ali, né, isso mesmo. Falou, a primeira vez que eu abri a porta... Né, que eu abri a porta assim, olhei lá para dentro, não tinha nada de novo, era a mesma coisa no dia anterior, mas no dia que eu finalizei, que eu falei, não, é meu, cara, quando eu abri a porta do salão, aquilo me deu um estalo tão grande assim, um senso de responsabilidade, né? Então isso para mim foi fundamental, né? Esse senso de responsabilidade, de tipo, entregar mesmo alguma coisa diferente. E foi o que eu fiz. Quando eu comprei o salão, demorou mais ou menos, acho que um mesinho depois. Eu já fui na Casa de Tinta São Paulo ali, já comprei tinta, já pintei o salão inteiro, coloquei um rádio. E na época, como eu era molecão, eu jogava muito videogame. Então, assim, o meu público era mais a molecada, né? Então eu falei, pô, preciso de um atrativo, porque o cara chega aqui, ele vai ficar 3 horas esperando para cortar um cabelo, porque assim, eu tinha muito cliente. Já começou a ter esses insights. Eu comecei a ter, eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa que entretenha o meu cliente, enquanto ele espera, para que ele não possa ser uma coisa maçante. Por exemplo, eu não gosto de esperar, eu não gosto. Então, assim como acho que a maioria dos brasileiros, ou qualquer um, não gosta de ficar esperando. Então eu tive esse insight. O que eu fiz? Peguei o meu videogame e levei o videogame pro salão. Então eu levei lá o Xbox, coloquei o futebolzinho, o negócio cara, se você for olhar hoje é um negócio bem amador, né? Porque a não ser que você vai trabalhar com um público infantil, né? Mas na época aquilo ali foi um
marco, foi muito legal. Aí você parou de cortar e ficava só jogando. Aí eu falei, não, eu vou jogar uma partida aqui, daqui a pouco eu corto seu cabelo. Então era assim, a gente ficou um ambiente mais descontraído, né, e tal. Legal. E esse ponto que eu tava, gente, era um ponto bem pequenininho, era algo assim, bem amador mesmo, um negócio bem pequenininho. Era 2 cadeiras, um banquinho do lado de dentro que cabia ali 2 ou 3 pessoas. E a gente tinha um banquinho de madeira, que isso meus clientes das antigas lembra disso, tinha um banquinho de madeira que eu colocava lá de fora do salão, porque quando lotava lá dentro, tinha galera que tinha que ficar esperando na calçada ali, sentado, então os caras já pegavam bronze também, era bem engraçado. E aí a gente comecei, né, fazer essa parte do game e tal, começou a movimentar, então assim, eu acho que nesse início foi o que eu queria expor de melhor, porque eu sempre tive isso, eu quero passar para as pessoas o que eu gosto de passar, é uma experiência legal, independente do que seja, pode ser na hoteleira, gastronômica, automotiva, qualquer coisa, hoje o que você valoriza muito é a experiência que você tem no lugar, né? Então eu queria passar essa experiência pro meu cliente, foi aí que começou a desenrolar essa parte. Então a gente pode dizer que você teve uma trajetória já direcionada, de repente iniciada aí pelo seu irmão. Sim. Né? E, então, teve alguma fase ali inicial que você parou e falou, cara, isso daqui vai dar ruim. Vai dar ruim? Então. Isso aqui vai dar merda. Foi a hora que você falou. Eu não deveria ter feito. Então, eu era uma responsabilidade muito grande para um moleque de 17 anos, né? Assumir um aluguel e tal. Então, assim, eu não tinha educação financeira nenhuma, 0. Então, ou seja, tudo que eu ganhava eu gastava. Então, eu não tinha às vezes aquele controle e tal. E eu cheguei a me enrolar algumas vezes, né? Questão de financeiro mesmo, tal. Pô, putz, quem lembra de talão de cheque, né, meu? Essas coisas aí, meu, me enrolei. Então, assim, eu comecei a entender um pouco melhor sobre negócios depois que eu dei um up também. Que teve essa transição, né? Que quando eu cortava o cabelo do Eduardo, né? E aí uma vez eu conversando com ele, eu falei, pô, eu tô louco pra mudar de ponto, cara, não queria mais ficar nesse ponto aqui, porque assim, no meu salão começou a chegar um ponto que as esposas, né, porque eu só fazia masculino, não fazia feminino. Então eu só cortava masculino. E aí eles começaram tipo, a trazer a esposa junto, de companhia mesmo, né? A mãe, a tia, sei lá. E elas começaram, pô, Dani, você não corta feminino, você não faz uma escova, você não faz não sei o quê. E aquilo eu comecei, falei, porra, tem potencial aqui. Por que não, né? Por que não trabalhar com o público feminino, né? Só que no ponto que eu estava, cara, era praticamente impossível. Não era legal, não era bacana. O meu ponto era do lado de um bar. Normalmente os caras saiam do bar, vinha lá, né, Shangri-La lá no salão. Então, assim, eu achei que isso não ia ficar legal. Foi uma barreira, na verdade, né? E aí, quando eu conversei com o Eduardo, ele falou, pô, eu tenho um ponto ali na Guapira, cara, e tal, dá lá dar uma olhada. Cara, pra mim, vou ser bem sincero pra você, com 100% de certeza, não era possível pra mim. Não era, nas minhas condições, não era possível. Tipo, por exemplo, eu pagava R$600 de aluguel na onde eu tava. O aluguel desse novo imóvel era 3 vezes mais. Então era R$1.800. Pra mim era um bagulho surreal. Às vezes eu não conseguia nem tirar isso num mês, assim, vamos dizer assim, né? Eu falava, caraca, velho, que loucura e tal. E aí eu conversando, na época eu namorava, né? Então eu conversei com a minha atual esposa agora, a gente bateu um papo. Ela falou, olha, meu, se você tem os seus clientes já, né? Você tem essa percepção, pô, mete as caras e tal, né? Vamos ver o que dá. Então ela me apoiou bastante também, né? E aí eu falei, pô, cara, eu vou arriscar, né? E arrisquei e realmente foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, porque porque daí depois quando eu venho aqui pro outro ponto, que era, porra, bem maior e tal, eu comecei a me dedicar um pouco mais no feminino, né? Foi aí que surgiu a Exclusive? Foi aí que surgiu a Exclusive Hair. Então faz 10 anos aí que eu mudei para esse ponto e faz 10 anos que surgiu a Exclusive. Porque daí antes era corte popular, não tinha nome o salão, era corte popular, né? Todo aí, mundo falava, exato, vou lá no Dani, vou no Dani. Hoje não, as pessoas falam, vou no Exclusive, porque essa é a minha ideia, de ter um espaço em que o profissional tenha capacidade e ferramentas para ele poder trabalhar ali dentro, uma condição ali dele poder trabalhar, possa trazer os seus clientes, né, e fazer parte da família Exclusive, que é um ambiente bacana para você poder trabalhar. Então, quando eu vim para esse ponto,
mudou muita coisa, né? Eu fiquei assim, maravilhado, que pra mim era um troço, né, meu? Pra mim eu era, mano, o Vanderlei Nunes, o Jacques Giannini, eu falei, tô voando, né? E aí começaram as dificuldades também, porque você trabalhar com cabelo feminino não é fácil, né? O negócio é difícil, cara, não é fácil, né? Você poder trabalhar com química. Não é fácil fazer carinho. É complicado, velho, é difícil, né? Então, é verdade. Quem consegue compreender as mulheres... Né? Então, assim, eu percebi, aí sim eu tive um déficit de conhecimento, né? Aí eu percebi que eu estava realmente cru num assunto que eu queria estar iniciando. Ativou aí um gatilho? Aí ativou o gatilho de conhecimento, cara. Daí eu me fiz imersão mesmo, comecei, o que eu fiz? Eu buscava referência nos cabeleireiros que eu tinha, assim, por visão, sabe? Então, o do Nunes... Né, o Diego Kern, alguns cabeleireiros assim que hoje são os tops do mercado, eu falei, porra, mano, eu preciso entender o que ele faz, né? Como ele faz. Então, o que eu fiz? Eu comecei a juntar grana e eu investia em conhecimento. Então, por exemplo, eu pagava às vezes R$2.000 para ficar um dia com o cara lá num workshop. Né? Mas assim, cara, era um dinheiro muito suado. Eu, tipo, na época que eu mudei pro salão novo, eu cobrava, acho que era R$25 o corte. Né? Então, porra, imagina você tirar R$2.000, né, e do teu bolso ali para você poder bancar. Então, assim, era algo que eu absorvia com muita garra mesmo, com muito, né? Então, que eu falava, cara, isso aqui é o que vai mudar a minha carreira, é o que vai mudar o meu mindset. Então, aí eu comecei a estudar, né? Procurava os cabeleireiros que eram referência para mim, via quando ele ia fazer um curso, um workshop, uma oficina no salão dele, eu ia lá e pum, e fazia o curso. E aí fui acumulando, até chegar ao ponto que eu cheguei hoje, que eu falei, pô, cara, eu consigo me virar sozinho e assim, e realmente faço curso. E aí entra muito a parte da logística, porque um dos cursos que eu fiz que foi realmente, como eu posso dizer, fundamental para o meu negócio, foi um curso de administração do salão de beleza, que eu fiz pelo Senac, né? Então, para quem quer começar na profissão, para quem já sabe cortar cabelo, para quem está afim de abrir o próprio negócio nessa área da beleza, fundamental não é só cortar cabelo, saber fazer o cabelo em si, mas se você quer gerir um negócio, você tem que entender do seu negócio. E eu realmente não sabia nada. E depois que você faz o curso, eu era cru, cara. Eu sabia, por exemplo, uma progressiva custa R$100. Aí eu falo, porra, se eu fizer, sei lá, 10 dessa daqui eu pago o produto. Mas não é isso, não é assim que funciona. Você tem que fazer o cálculo, quanto que aquele produto rende, quanto que você vai gastar em cada cabelo, qual que é o seu lucro, qual que é o seu tempo que você gasta, quanto que é a sua hora, né? Que porque você trabalha com hora, você troca tempo por dinheiro, né? Então você tem que saber quanto que vale a sua hora trabalhada, né? Então, cara, depois quando você começa a fazer essas contas, você fica meio pirado. Você fala, caraca, trabalhei de graça até ontem, né? Pô, eu pagava, eu não via dinheiro, pô, eu trabalhava o mês inteiro, quando eu via no final do mês, eu falava, puta, meu dinheiro voou, não sei pra onde tá. Então esse curso de administração de salão de beleza fez total diferença na minha carreira. Até na parte de biossegurança, que antes a gente, por exemplo, eu tinha manicure, mas eu tinha uma estufinha, a gente fazia a parte da esterilização na estufa. Quando eu fui fazer esse curso, ela falou, olha, estufa pode usar estufa, mas não é ideal, ideal uma autoclave, que você possa fazer uma esterilização ímpar. Né? Então, assim, é o tipo de coisa que realmente muda teu negócio. Né? Então, você sai de uma coisa mais amadora, né, de uma coisa tipo informal, você vai para um negócio, um outro patamar, né, que te traz mais responsabilidade, traz mais custo, mas em compensação você aumenta o teu índice de conhecimento, teu índice profissional absurdamente. Muitas vezes, acredito eu, que as pessoas às vezes não entendem o valor que é cobrado em determinados procedimentos, né? E aí acabam falando, tá caro. Engraçado. Explica o... Você ter tocado nesse assunto, o tá caro. O tá caro, né? Esse japonês que a gente... ninguém gosta dele. E o que acontece? O estar caro, quando a pessoa fala tá caro, é porque ela está comparando com alguma coisa. Né? Ou ela está comparando onde ela já fez um serviço, ou ela está comparando com algo que ela já viu. Porque se a cliente ela não conhece o teu trabalho, ela não sabe como que é o seu procedimento, o que você faz, o que você usa, que tipo de produto que você usa, é meio vago você falar que está caro, né? Porque você não sabe. Então é a mesma coisa de você, né? Por exemplo, uma Ferrari, você pode falar que é caro, 1 milhão um carro,
Pode até ser, para você que ou você não tem uma grana para pagar, ou você não conhece a logística que tem atrás disso. Porque imagina para você montar um carro daquele, a logística, quanto que, tipo assim, acaba sendo minúsculo aquele valor de 1 milhão perto da estrutura que a Ferrari tem para montar um carro. Sim. Então é a mesma coisa uma prestação de serviço, cara. Tipo, não é só o serviço, mas tudo que engloba em volta. Né? Então, por exemplo, se eu estivesse lá embaixo, eu cobraria mais barato porque eu não tenho a estrutura que eu tenho hoje. Né? Parte lavatório, os produtos principalmente que eu uso, que são produtos de primeira qualidade, né? A estrutura, enfim, eu acho que engloba tudo, até conhecimento. Então, assim, eu estudei muito, cara, gastei muito dinheiro em conhecimento, mas muito mesmo, não foi pouco não, foi muito. Posso falar que eu compraria um carro popular hoje tranquilamente. Você fez o plantio... tem que, cara, eu acho que é a lei da vida, gente. Se você puder ter isso como um mantra, se você quer algo, você tem que doar algo. Então, primeiro você dá, depois você recebe. E isso vem com o tempo. Nós estamos numa como é que eu posso dizer, numa sociedade hoje muito, como é que fala, ansiosa, né? A gente quer tudo para ontem, né? E isso quer receber primeiro. Quer receber primeiro. Então, essa é a parte chata. Quer colher. Eu, pelo menos, comigo foi assim. Então, eu tive que estudar muito, tive que aprender muito, tive que errar muito. Erro até hoje, né? Não tem o que fazer, cara. Tem hora que não sai legal. E aí, qual que é a diferença entre o Daniel de 20 anos atrás e o Daniel de 20 anos agora? Que se caso não der certo, eu sei consertar, né? E como que você vai fazer isso? Então, você vai ter que passar isso de maneira para o cliente e falar, olha, isso aqui não ficou legal, mas a gente vai acertar assim, 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 tranquiliza a cliente e resolve o problema. O problema não está em errar. Errar, acho que todo mundo erra. Isso para qualquer área. O problema está em se você sabe resolver o problema. Né? É aí que está a chave. Então, se você sabe resolver, acaba não sendo um problema, mas sim só um empecilho ali, um imprevisto. Uma orelhinha picotadinha assim tem. Pra quê? Tem 2 orelhas? Pra quê? Uma orelha só já dá de bom tamanho, né? Faz ali uma emenda ali. Quem nunca teve orelhinha de elfo, né? Aproveita e põe um piercing. Tá super em moda agora, você viu o Senhor dos Anéis? É o finho, pô. Tá valendo. Então, Dani, fala pra mim uma coisa, né? Toda essa sua experiência buscando aperfeiçoamento, buscando melhoramento em todos os seus procedimentos e tal, né? Cara, será que vale mesmo a pena essa preocupação toda? Queria te fazer uma pergunta. Sim. Mais ou menos assim, por que fazer diferente? Vale mesmo a pena? Afinal, vai dar mais trabalho. Sim. Se você pode somente ficar na sua zona de conforto e fazer o que já está dando certo. Olha, você me fala, mano, é muito, muito louco isso, né? Mas um dos meus maiores medos, assim, cara, é uma coisa que me deixa aterrorizado é a mediocridade. E a mediocridade, eu não falo, tipo assim, num tom de tipo, você é medíocre e tal. Não. Mediocridade é quando a pessoa se acostuma com uma coisa e aquilo tá bom pra ela, né? Isso, pra mim, é uma coisa que eu tenho pavor. Eu tenho pavor, cara. Eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de ser medíocre, na média, morno. Nem quente, nem frio, morno. Eu não suporto isso. Então, pra mim, entregar algo a mais, cara, que seja um café, que seja uma água, que eu encosto no cara e falo, pô, vamos bater um papo aqui, quer tomar uma cerveja? Eu vou lá, pego uma cerveja. Que nem, detalhes, vamos lá. Meu salão, eu gosto, tipo, por exemplo, o cliente senta lá para cortar o cabelo, primeiramente eu escuto o que ele quer, né? Então ele senta na cadeira, eu escuto o que ele quer. Eu falo, cara, como que você deseja o seu cabelo? Você tem uma foto referência para me mostrar? Então você, normalmente o cara mostra aquela foto daquele jogador de futebol, aquele modelo e tal. Eu falo, tá, tampa a cara, mostra só o cabelo, porque a cara não tem jeito, Mas calma, não é assim, Mas vamos focar no cabelo. Aí tal, pô, já quebra o gelo, você já entende o que o cara quer, né? Cortou o cabelo, beleza, cara. Mas pô, vamos lavar esse cabelo aqui, vamos secar esse cabelo pra gente ver como é que ele fica seco, né? Aí eu, pô, já tive depoimento de pessoas que falam, pô, foi no salão, o cara nem lavou meu cabelo, né? Então, assim, eu acho que esses detalhes, né, faz diferença. Pô, acabou de lavar o cabelo do cara, seca o cabelo, dá uma olhada pra ver como é que ficou o cabelo seco, se tem alguma pontinha ou outra pra fazer. Às vezes, cara, só de você olhar assim num horizonte diferente, espaçar, eu gosto muito de fazer isso. Eu corto o cabelo, eu dou 2 passinhos para trás,
dou uma olhada, ver se o ângulo tá legalzinho, se tem um pouquinho mais aqui, olho bastante no espelho, isso eu aprendi muito com meu irmão, eu corto o cabelo olhando no espelho, o espelho é fundamental. Então o espelho ele te mostra muito, se tem um lado maior que o outro e tal, e esses detalhes. Então eu paro o que eu tô fazendo ali, observo e faço o ajuste. Acabou o cabelo, pô, quer tomar um café, uma água, um cappuccino, uma cerveja, né? Então, por exemplo, eu quero tomar uma cerveja. Então, peraí que eu vou ali na geladeira, vou pegar um copo, ali. Tem cerveja, eu ponho um copinho, uma tacinha, copinho nevado. Então, o cara toma uma cervejinha, um copinho nevado. Ele pode tomar no bico da garrafa, né? Não, né? Pode, não tem problema nenhum. Muita gente faz isso. Mas eu gosto do cara, pô, trouxe um copinho nevado pro cara ali, diferente, é diferente. Né? Eu, por exemplo, quando eu vou tomar uma cerveja, eu gosto de um copinho nevado, pô, não é legal? O Outback, você vai lá tomar na caneca quente ou a caneca que vem nevadona? Você não gosta? Então, é isso aí. Pô, quer tomar um café? Um café, vem uma bolachinha bonitinho e tal. Né? Quer tomar um cappuccino? Toma um cappuccininho. Então, assim, são coisas, cara, que tipo... o que eu acho que falta hoje no comércio em si? Se olha muito números e não a fidelização do cliente. Porque quando você fideliza o cliente, você vira uma referência para ele. Isso eu acho muito importante. Tá? Eu quero frisar muito isso. Quando você vira referência, quando a pessoa tiver um aperto ali, ou quando ela falar, pô, fazer o cabelo, a primeira pessoa que vem na cabeça dela é você. Eu tenho clientes, por exemplo, que já não cortam mais cabelo comigo faz um tempo. Mas, por exemplo, quando eu tenho um específico agora, ele não corta mais o cabelo comigo, porque um amigo dele começou a cortar cabelo, ele falou, pô, Dani, ele chegou em mim e falou, ele falou, vou dar um apoio pro cara. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, ajuda o teu brother, ele tá começando, eu sei o quanto que é difícil e tal, né? Mas, por exemplo, ele vai casar agora no mês que vem, ele marcou um horário comigo. Ele falou, não, Dani, eu vou lá em você, porque eu sei que fica do jeito que eu quero mesmo, zeradinho e tal, então eu confio em você, é um dia especial pra mim. Então isso pra mim não tem preço. Não é porque o cara tá cortando outro cabelo em outro lugar que eu vou desmerecer ou tô nem aí. Tá diferente depois que aparecer, né? Eu sou referência, tipo assim, ele indicou a esposa dele pra vir fazer as mechas comigo, pra fazer o cabelo dela comigo. Então, assim, você vira referência. Quando as pessoas falam, eu quero um cabelo bonito, eu vou ligar pro Dani. Então, isso é o que realmente muda o jogo, quando você vira uma referência naquilo que você faz. Então, isso eu acho importante também. Show de bola, Dani. Então... A experiência do usuário ali dentro... a experiência, cara. Ela é bem observada. Sim, pelo menos... Eu sempre bato nisso, às vezes a gente faz reunião entre nós, lá na equipe, né? Eu falo, gente, vamos se atentar aos detalhes, porque é o detalhe que faz a diferença. Cortar cabelo, eu corto cabelo, né? O outro cabeleireiro corta. Aqui na Guapira tem N profissionais bons, né? E todo mundo corta cabelo. Então, tem para todo mundo. O que vai diferenciar é como você vai tratar essa pessoa aqui dentro. Né? Se ela vai se sentir bem, se ela vai sentir... Eu recebo clientes, às vezes, de outros salões próximos, a gente nem quer entrar em assunto, mas se queixou que era uma coisa muito mecânica, né? O cara só sentou, cortou, levantou, já era, sabe? Só mais um número ali passando. Então não tem aquele carinho, sabe? E assim, uma das coisas que fez eu mudar um pouco esse lance de automático é estudar um pouquinho também. Se você que está vendo o podcast agora, se estiver interessado em saber um pouco mais, né, de questão de atendimento ao cliente, cara, você tem que estudar PNL, né, programação neurolinguística, você entender rapport, né, para você poder tratar o cliente. Não custa, cara. A pessoa sentou ali, cara, você tá bem? Como é que foi a sua semana? Bate um papo, abre, faça pergunta aberta, que ele vai ter que pensar para responder, né? Como é que foi a sua semana? Foi difícil chegar aqui? Tava trânsito? E o tempo, como é que tá? Você tem que fazer umas perguntas abertas para que o cliente possa se sentir mais à vontade, falar. O cliente tem que pensar para responder. Se você fazer pergunta fechada, tipo, e aí, tá chovendo, né? O cara fala, ele só vai responder sim ou não. Agora, se ele precisa pensar para responder... Tem que ativar a criatividade. Exato, você vai criando essa conexão neural, onde você vai pegando mais intimidade. Então, por exemplo, tem cliente que eu já sei o assunto que ele gosta, o cara gosta de carro. Então ele sentou ali e falou, mano, esse dia viu um videozinho de carro muito louco, lembrei de você. Então nisso você já cria uma conexão, o cara lembrou de mim, entendeu? Tem gente que nem corta cabelo comigo e me manda vídeo de cabelo, tipo, aquela zoeirinha, sabe? Do cara beijando a careca do outro e tal. Então assim, tipo, eu acho que você tem que ter essa intimidade com o seu cliente. Eu acho que não pode ser nada de muito, né, agressivo, né? Não pode ser excessivo, mas você tem que gerar essa conexão. Olha aí, dica de milhões, hein? De milhões. Gratuito, hein? Milhões. Isso aí. Depois arrasta pra cima. Arrasta pra cima. cima. E vem o resto do... Só para falar
falar que quem quer assistir pegar o QR Code que está na tela aí. Aí, ó, da hora. Tem QR Code vamos. aqui, ó. Olha aí, André. Aqui assim, ó. Aqui, assim? Aí, Olha, agora a gente tá, ó. Aí sim. Assistir os outros episódios. Legal. E o site é sampageral.com.br. sampageral.com.br. Anota esse. Anota isso aí olha, porque vai fazer diferença. Só dicas de milhões. É isso aí, cara. Dani, então hoje para salão é experiência, relacionamento. Sim, e constância, cara. É uma E coisa constância. assim que meu finado pai, que Deus o tenha, né? A gente, ele me falava uma coisa assim que eu, quando era mais novinho, né, era meio inconsequente, né? Então eu saía pras baladas da noite aí, voltava de manhã e 9 horas era a hora de eu abrir o salão. Então, por exemplo, chegava às 9 horas da manhã eu tava dormindo, tipo, eu tava chegando em casa às 8h15, 7 horas da manhã eu tava chegando. Então, assim, eu tomava uma ducha, né, pá, e ia dormir. Quando era 9 horas, ele, ó, batendo na porta lá da minha janela, e aí, acorda, tá na hora de trabalhar. Ah, não, pai, eu não vou hoje não, tal. Ele falou, não, de jeito nenhum, você saiu pra Gandai, você foi pra rua porque você quis. Agora você não vai ficar dormindo não, o salão tá lá embaixo, você vai trabalhar. Não, pai, eu vou entrar mais tarde, de jeito nenhum. Aqui você não vai dormir, você vai dormir em qualquer outro lugar, aqui não. Então aqui é a hora de trabalhar, é a hora de trabalhar. Eu ficava puto, né? Eu ficava puto, ele falou, caralho, o salão é meu, não posso abrir a hora que eu quero e tal, não sei o quê. Mas isso me trouxe uma recorrência tão grande que hoje eu sou eternamente grato ao meu pai, né? Mando boas energias para ele onde ele estiver, né? Que Deus o tenha. E isso fez uma total diferença para mim, sabe? Essa conexão com meu pai em, tipo, sempre colocar o trabalho em primeiro lugar, né? Não em primeiro lugar, assim, né? Mas, assim, tipo, de ter essa responsabilidade, leve a sério aquilo que você tem, sabe? Dê valor naquilo que você tem. Porque tem gente que não tem trabalho, né? Então, pô, se você faz um trampo meia boca, pô, você tá jogando fora uma oportunidade, né? Então, para você que às vezes não tenha o seu próprio negócio, você trabalha no CLT, cara, dá o teu melhor, porque você ganha para isso. Se você ganha pouco, você não concorda com o que você ganha, senta com o teu chefe, vê como que é a realidade de um plano de carreira dentro da sua empresa, né? Fala para ele se você pode contribuir um pouco mais, né? Como que você pode contribuir um pouco mais, porque entra naquilo que eu te falei, você tem que dar mais para você poder querer mais, né? Então, se você faz sempre a mesma coisa e você quer um resultado diferente, não acontece, né? Então, eu acho que faz parte você doar mais para que você possa pedir mais, né? E ter uma conversa franca. Eu acho que esses dias mesmo eu vi um videozinho, né, falando sobre como pedir aumento, né? Você não deve colocar problemas seus pessoais para você pedir um aumento. Você tem que entender o que a empresa precisa também, né? Porque a empresa é os dois lados, do mesmo jeito que você vai ganhar mais, o cara também vai te pagar mais, ele vai sair mais dele. Mas o que você pode fazer ao contrário para você poder fazer ele ganhar mais também? Você tem que fazer o cara ganhar mais para que ele possa, né, te pagar mais. Então, acho que é bem isso. É engraçado, né? Que nesse ponto que você apresentou aqui agora, muitas vezes as pessoas acham que você ser empresário é você ser dono, né? Da sua rotina, isso é bom. É bom, né? é bom, mas tem que ter responsabilidade, né? Porque, por exemplo, hoje, cara, graças a Deus, eu consegui uma estabilidade em que eu faço a minha agenda, eu escolho meus dias, eu vou viajar, né? É um trabalho que me proporciona uma coisa muito boa, eu passo isso hoje. Não é fácil, né? Não é fácil, mas eu tive que ralar pra caralho pra chegar aqui, né? Pode falar palavrão, né? Pode, então tá bom. Então eu tive que essa ralar pra caramba, né? Então assim, pô, não foi da noite pro dia. Então hoje, graças a Deus, eu posso escolher. Por exemplo, eu quero ficar uma semana fora, eu fecho a minha agenda, aviso meus clientes, falo, gente, eu vou viajar, pra quem quiser adiantar aí e tal, não sei o que, eu volto, minha agenda tá lotada. Não tem problema nenhum com isso, né? Vou viajar, eu adoro viajar, é onde eu costumo gastar minha grana, é isso. Mas hoje eu posso fazer isso, mas antes eu não podia, porque eu tinha minhas responsabilidades também, eu estava construindo algo, né? E hoje eu tenho um pouco mais de liberdade quanto a isso, mas eu não abuso também. Então, por exemplo, eu tendo ou não cliente, se eu olhar, por exemplo, eu acordo de manhã, eu olho a minha agenda, porque é tudo online hoje. Eu olho a minha agenda, eu vejo que, vamos supor, tem metade da minha agenda só, eu não deixo de trabalhar, eu vou trabalhar do mesmo jeito, eu fico lá no salão, porque uma coisa que eu entendo, você está dentro do salão, você está dentro do seu espaço de trabalho, você tem que trabalhar. Não é que você está lá, que você vai ficar nas redes sociais fuçando e tal. Não, tem que ser produtivo, cara. Se você está no seu horário de trabalho, no seu horário é das 9 até as 19, cara, das 9 às 19 você tem que ser produtivo.
independente do que você faça. Se você não tem o que fazer, cara, entra no YouTube, vai assistir um videozinho de corte, vai ver um videozinho de gestão de empresa, como se portar, como você conseguir novos clientes, e é isso que você está aumentando a sua capacidade de atendimento. Show de bola. Você então não trocaria hoje o que você conquistou com todo esse suor por, sei lá, uma estabilidade em uma grande empresa? Então, é uma pergunta assim que já me fizeram e hoje não, cara, porque o que acontece? Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu amo de paixão. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa a não ser cortar cabelo, porque é uma coisa que eu gosto, né? Então, se a outra empresa talvez pudesse me dar isso, talvez para mim ir pro mesmo ramo. Mas se eu tivesse que mudar, por exemplo, ficar num escritório e fazendo tal... planilha, nem fudendo. Não, desculpa, cara. Eu posso até ganhar menos, mas eu faço o que eu amo, o que eu gosto de fazer, eu me sinto bem. Essa é a diferença. Essa é a diferença, tem que gostar. Você não trabalha mais, então? Eu trabalho, mas eu trabalho me divertindo. Eu me divirto. Hoje eu chego em casa, eu brinco, os clientes chegam, assim, pra mim é uma diversão. Não é um negócio maçante. Tipo assim, eu vejo às vezes alguém falando, eu já dei até uns esporros nos clientes também, eu não tenho boi não, mano. Sentou ali... Trabalho de merda, não sei o que e tal. Eu falo, tá, mas você tá lá por quê? Porque não tem outra coisa. Eu falei, não, tem, cara, é uma questão de escolha. Você tá lá porque você quer. Ninguém te obriga a ficar lá. Não, você pode mandar um currículo, você pode se vira, tipo, vai procurar outra coisa, cara, né? Então, é uma zona de conforto, o cara não gosta do que ele faz. O salário tá ruim, né? É a mesma coisa, às vezes um relacionamento abusivo, né? O cara apanha da mulher, a mulher faz ele lavar a louça todo dia. Cara, você tá num relacionamento abusivo ou num negócio que você tem, ou um emprego que você tem que você não gosta, cara, é opção tua, ninguém te força a fazer isso. É uma opção sua, se você quiser mudar de profissão, já começa a plantar, faz uma plantinha, cara, vai lá, começa a estudar outra coisa, veja algo que você tem uma predisposição a fazer, às vezes você desenha bem, entra num curso de desenho, começa a desenhar, quem sabe lá na frente você, né, começa a fazer uma coisa extraordinária, cozinha bem, pensa, abre uma hamburgueria caseira, começa a vender hambúrguer nas suas horas vagas, então assim, eu acho que a zona de conforto é legal para você reclamar, mas você tem que sair dela para você poder ter um resultado diferente. É aquele deserto que a gente não acampa, né? A gente tem que passar. Exato, não é tipo, passa. Mano, fecha o olho ali e vai, irmão. Né? É isso aí, mano. É isso aí, Dani. Vou te fazer duas perguntas, uma acaba linkando a outra, né? Tá. Para responder agora para os seus clientes. O que seus clientes podem esperar do Daniel de amanhã? Ou seja, o que ele vem buscando se aperfeiçoar ou fazendo algo diferente. E aí, em cima dessa pergunta, também quero te falar uma coisa. O que você, hoje, falaria para o seu Daniel lá, quando cobrava, sei lá, R$5 o corte? Putz, essa é da hora. Então, te respondendo a primeira pergunta, né, o que o cliente pode esperar de mim, cara, eu acho assim, eu sempre estou me preparando para entregar o melhor para o meu cliente, seja no atendimento, seja na parte operacional, né, que é o corte em si, né, as minhas clientes, seja nas mechas, né, que é algo que eu me especializei também. Então, assim, eu sempre estou buscando conhecimento. A mesma pessoa que fez o cabelo comigo ano passado, se ela fizer o cabelo comigo esse ano, ela vai sentir uma diferença. Entendeu? Então, assim, isso eu me cobro sempre, é uma coisa que eu vou me cobrar pro resto da minha vida. Melhorando. Então, assim, por exemplo, o meu conhecimento que eu tinha 2 anos atrás, hoje já é totalmente diferente, né? Há 5 anos atrás, então, 10 anos atrás, nem se compara. Então, assim, é constante aprendizado. Isso eu acho que eu tenho que ter pra mim, não só eu, qualquer ramo. Né? O cara que trabalha na padaria, o cara que trabalha, né? Independente, se você gosta daquilo, você tem que se aprofundar mesmo. E se eu pudesse falar com o Daniel de 20 anos atrás, vamos ver. Puta, cara. Menos farra, né, cara? Sou louco, bicho. Revelações. Não, era muito inconsequente. Teve uma vez, só pra vocês terem uma noção de como que era zoado o negócio. Eu tinha um salãozinho, eu trabalhava de dia, ganhava o dinheiro e à noite eu torrava tudo. Então teve um mês, cara, que eu fui 28 vezes pro Love Story. 28 vezes em um mês. Caraca.
Então, assim, mano, é praticamente todos os dias. Era um negócio meio de louco. Eu só não fui nos dias que o negócio tava fechado, mas eu tinha essa sequência, assim, de loucura, sabe? Então foi um mês, assim, que, pô, gastei muita grana, acabei com a minha saúde, né? E em vão, cara, porque era curtição. A curtição passa. Retardou ali. Retardei, Então foi um negócio meio louco, assim, sabe? Minto, desculpa, eu falei 28, são 18 vezes. Desculpa, eu errei. 18 vezes, perdão. 18 vezes em um mês. Eu acho absurdo, né? Hoje, olhando isso, primeiro que eu já não aguento metade. Deu 1h da manhã, eu já quero minha cama. Já tô meio tiozinho, né? Já tô com 38, vou fazer 39. Então, eu já não tenho mais festinhas, então já não... não. Uma revisinha por ano, pra mim, tá ótimo. Tá de bom tamanho. Só pra juntar os amigos? Só pra juntar a galerinha e já era. Legal. Dani, só pra gente fechar... Sim. Seus clientes hoje, o que você tem para falar sobre eles? Sobre os meus clientes? Cara, assim, sobre os meus clientes eu sou muito grato, eu agradeço a Deus todas as vezes que pela manhã eu faço as minhas orações, faço a minha meditação, eu agradeço a Deus pelos meus clientes, pelo meu espaço de trabalho, né, por tudo que eu conquistei, né, que foi me dado, né, porque às vezes caem pessoas na sua vida assim para te ajudar, para te, né, fazer a diferença. Então, eu agradeço de coração mesmo todos os meus clientes e deixo a promessa de que eu sempre vou entregar o meu melhor para eles. E eles não vão se arrepender de fazer o cabelo comigo. Olha aí, ó. Pra quem conhece há tempos. Menino. Pense no menino doido. É da hora. A gente tem os clientes já de 20 e poucos anos atrás, né, meu? A galera das antigas aí. Caralho, eu cortava 5 conto o cabelo, tá cobrando 50. Ele fez uma festinha aí agora, recentemente. Comemorar, os 10 anos, né, meu? Beery Night, é isso aí, cara. Pô, é topzera. E era um sonho meu, quando eu cortava R$5, eu imaginava, já naquela época, eu falei, pô, imagina se eu cobro 10 vezes mais do que eu cobro hoje, 50 conto. Tipo, são realidades diferentes, era outra época, né? O dinheiro valia outra coisa, mas é uma coisa que é possível, né? Então, basta você se programar. Você tinha uma meta. Existe uma meta. Eu tinha na minha cabeça que eu queria. Alcançou a meta. Sim. Agora vamos dobrar a meta, como diria. Nova meta. A meta sempre vai ter. Eu sempre faço um relatóriozinho no final do ano com as coisas que aconteceram, o que eu quero pro próximo ano. E acho legal isso também escrever, tá? O que você quer, quando você quer, como você quer e especificar em detalhes mesmo. Pô, você meio que materializa esse desejo, né? E loucura, cara. Teve uma vez que eu perdi esse meu caderno que eu fiz. Eu nem sei onde eu coloquei. Foi a época que você foi pro Love Store. Não, foi há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Eu fiz esse relatório, né? Tipo, meio que um quadro de desejos. E eu perdi, eu não sei onde eu coloquei esse caderno. E passou 1 ano, 2 anos. E eu achei esse caderno numa bagunça minha lá na minha casa. Cara, quando eu abri esse caderno, juro por Deus, eu chorei. Tudo realizado. Eu tinha colocado várias metas, várias coisas que eu queria muito e eu consegui fazer. Inclusive a reforma do salão, que era colocar aquelas bancadas bonitas, aqueles espelhos enormes, iluminação, essas paradas, reforma. E era um sonho pra mim isso, era muito distante, eu não tinha condições de fazer. E as coisas foram acontecendo. Então, assim, quando você escreve aquilo, você tem menção do que você pode fazer. Você materializou isso e quando viu já estava... Glória a Deus, porque ajuda de Deus é muita fé, cara. E trabalho duro. Constância. Constância, não tem segredo. Show de bola. É isso aí, galera. Esse foi Daniel Santinelli. É o empresário! Papo foda. Papo foda, cara. Da hora. E bom humor, gente. Bom humor sempre. É isso aí. Às vezes as coisas azedam, mas o bom humor acaba resolvendo o problema. Né? É isso aí. Não adianta chorar. Salve, salve, Sampa Geral com Daniel Santinelli. Sampa Geral. É nóis. Tamo junto. Valeu.